O Evangelho de hoje quer despertar em nós um coração compassivo, um espírito também missionário. Nos chama a enxergar as multidões que estão cansadas, abatidas, sem direção, como ovelhas sem pastor. E ao observarmos o exemplo de Jesus, nós somos então convidados a agir com amor, com misericórdia, reconhecendo que assim também somos enviados para ser sinais vivos do reino dos céus. Então a passagem de hoje nos ajuda principalmente ao lembrar que a missão de Deus não é exclusiva de poucos, mas um convite a todos os que creem. Então somos fortalecidos pelo poder que Jesus concede, não para nossa glória, mas para aliviar o sofrimento dos outros, curar suas dores e também libertá-los de suas prisões internas. Este Evangelho então nos desafia a sair da inércia, a perceber as necessidades do próximo e responder com generosidade e entrega, tornando-nos instrumentos do amor transformador de Deus no mundo. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este sábado, dia 7 de dezembro de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 9, versículo do 35 ao 38, e o capítulo 10, versículo 1 e do 6 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos momentos mais significativos da missão de Jesus. Isso porque ele não apenas percorre cidades, povoados pregando o reino, mas age com compaixão cura. Envia também seus discípulos com uma missão clara, que é para continuar a obra que ele anunciou. E esse chamado também não se restringe somente aos discípulos naquele momento, naquele tempo, mas se estende a todos nós ainda hoje. Agora, para entender plenamente esse texto, nós precisamos, claro, um olhar atento para o contexto em que ele foi escrito e refletir também sobre o que isso significa para nós hoje. Jesus, queridos, vivia em uma época de grande desigualdade social, opressão política, sofrimento humano. O povo de Israel estava sob o domínio romano e muitos judeus se sentiam abandonados tanto por Deus quanto por seus líderes religiosos. As ovelhas sem pastor mencionadas hoje aqui no Evangelho não eram apenas uma metáfora poética. Representavam uma realidade palpável.
Eram pessoas marginalizadas, cansadas, doentes, carregando o peso da vida sem esperança. Então Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que não apenas vê as multidões, mas se compadece delas. E essa compaixão não é um sentimento passivo, é um amor ativo que se traduz em ação, cura. Ele ensinava, libertava. Em meio então a essa compaixão, Jesus faz um chamado profundo aos seus discípulos, que também chega até nós hoje. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E esse, queridos, é um chamado à ação. Isso porque quantas vezes olhamos em volta e nos deparamos com pessoas cansadas, abatidas, vivendo sem direção. Talvez você mesmo já tenha se sentido assim, como uma ovelha sem pastor, perdido em meio às dificuldades da vida. E é por isso que surgiu o projeto Evolare, um projeto abrangente. Se você acompanhou ontem tudo aquilo que expliquei, o que você achou? Essa é uma missão sim complexa, mas tenho certeza, Deus irá me capacitar cada vez mais para ajudar mais e mais pessoas. E esse evangelho, queridos, nos desafia a olhar para além de nós mesmos. Jesus não apenas reconhece a necessidade, mas também nos convida a sermos parte da solução. Quando ele diz aos discípulos que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, ele nos lembra que o trabalho no reino exige sim dedicação, sacrifício. Em um mundo que valoriza conforto e individualismo, somos então chamados a sair da nossa zona de conforto e a nos comprometer com a missão de Deus. Esse é o primeiro grande puxão de orelha deste evangelho a todos nós. Não podemos nos limitar a observar a necessidade. Precisamos agir. E é nessa necessidade de agir tantas pessoas que ao longo desses anos, esses últimos anos, iniciei o trabalho aqui na internet lá em 2018 e ano após ano vejo muitas pessoas sofrendo com a ansiedade. Então, o projeto Evolare, ele começou para ajudar inicialmente essas pessoas que estão sofrendo com a ansiedade. Então, esse é o objetivo desse projeto: estender a mão, levar ajuda, apoio, conforto, fornecer um direcionamento. Jesus, queridos, confere aos seus discípulos poder para expulsar espíritos maus e também curar os doentes. Mas antes de qualquer poder, ele lhes dá um propósito: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Anunciai que o reino dos céus está próximo. Este chamado, queridos, revela uma verdade essencial. A missão de Deus começa onde as pessoas estão mais feridas. Não é sobre grandes multidões ou até mesmo eventos grandiosos, mas sobre tocar as vidas das pessoas que estão mais esquecidas, marginalizadas, quebradas. Em nossas vidas, muitas vezes, ficamos tão focados em resolver nossos próprios problemas e esquecemos que Deus nos chama a sermos instrumentos de cura e de esperança. Quantas vezes ignoramos aquele amigo que precisa de um ouvido atento ou até mesmo aquele parente que luta com a sua fé? Quantas vezes nós vemos uma pessoa sofrendo e nós não ajudamos? E é por isso, queridos, que também criei aquele grupo lá no WhatsApp para apoiar de uma forma direta alguém que precisa de um direcionamento, alguém que precisa de ajuda. Pode colocar lá no grupo: olha, preciso de um direcionamento para isso. Tenha certeza, irei fornecer um direcionamento muito especial para você. Irei deixar o grupo logo abaixo no primeiro comentário fixado. Lá você é amparado, acolhido, não somente por mim, mas todos os membros lá, eles são bem participativos. Este evangelho nos lembra que somos enviados para levar o reino até as pessoas, porque de graça recebemos e de graça devemos dar.
E lá nesse grupo você encontrará um apoio 100% gratuito. Quando Jesus, queridos, nos envia para curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demônios, Ele nos desafia a ir além do óbvio. Nos dias de hoje, os doentes não são apenas os que enfrentam enfermidades físicas, mas também aqueles que sofrem de doenças emocionais, espirituais, sociais. Vivemos em uma sociedade onde a ansiedade, por exemplo, até mesmo a depressão, o desespero, são epidemias silenciosas. Jesus, então, nos chama a sermos agentes de cura. É por isso, queridos, que eu não pude ficar de braços cruzados. Precisei dar um passo além. Não posso ver o sofrimento do outro. Com tanta informação que tenho, com tantos recursos, e ficar indiferente. Foi por isso que criei o projeto Evolare. Se você não conhece, também irei deixar logo abaixo nos comentários o primeiro link. Tanto o grupo no WhatsApp, que é um apoio direto, imediato, e também para você conhecer mais sobre o projeto. Falei muito ontem no vídeo da noite. Se você não assistiu, volte um vídeo. Na verdade, são 2 vídeos atrás. Quero que aos poucos esse projeto possa crescer cada vez mais. E conto, claro, com a ajuda de todos vocês. Quero fazer um projeto um passo de cada vez. Com calma, com atenção, com muito cuidado, com carinho e dedicação. Agora, queridos, com tanto sofrimento que nós acompanhamos por aí, sei que muitos até se perguntam, mas como posso fazer isso? Como posso dar um passo além? Eu dei o meu passo além. O Projeto Evolare é um passo ousadíssimo. Mas e você? O que você pode fazer? Às vezes, nós pensamos que precisamos de habilidades extraordinárias, não é mesmo? Ou até mesmo de uma posição de destaque para fazer a diferença. Esse evangelho então nos ensina que o verdadeiro poder está no serviço humilde. Um gesto de amor, uma palavra de encorajamento, um ato de justiça. Esses são os meios pelos quais o reino se torna presente no mundo. Por exemplo, vou passar um exemplo, uma sugestão bem simples. Você que não sofre de ansiedade, amém. Que Deus continue conservando você sempre assim. Mas se você tem um grande conhecimento intelectual, já passou por um sofrimento, alguém que necessitou de ajuda, um familiar, você presenciou de perto, você tem experiência com isso, entre também lá no grupo no WhatsApp e ofereça também ajuda. A quem pedir um direcionamento, também comente. Fale da sua experiência. Lá as experiências compartilhadas serão de grande valor para quem está passando por um momento muito difícil. Então lhe convido, se você não sofre, vá lá, dá o seu passo além e ajude também. O evangelho de hoje também, queridos, é incrivelmente relevante para os nossos tempos, claro, sempre. As multidões ainda estão cansadas, abatidas, as ovelhas ainda estão perdidas. O mundo oferece muitas distrações, mas pouca direção. E é nesse cenário que somos chamados a ser trabalhadores da messe. Só que aqui, o Evangelho nos dá um grande puxão de orelha, o segundo puxão de orelha. Isso porque muitas vezes achamos que o trabalho no reino é responsabilidade dos outros, dos padres, missionários, dos líderes religiosos, dos pastores, dos bispos. Mas Jesus nos lembra que todos somos chamados porque a messe é grande. Sim, ela é grande demais para ser colhida por poucos. Por isso precisamos responder ao chamado não apenas com palavras, mas com ações concretas. Então, pense em alguém que você conhece que está passando por um momento difícil. Colega de trabalho que parece sempre desanimado ou até mesmo um vizinho que enfrenta problemas familiares. Como você pode ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa?
Talvez uma simples conversa ou até um ato de bondade possa fazer toda a diferença. Veja que Jesus nos ensina que o reino dos céus não é uma realidade distante, mas algo que começa aqui agora. Ele nos convida a sermos seus parceiros na construção desse reino. A então enxergarmos o valor de cada pessoa e agirmos com compaixão e coragem. E queridos, o papo está bom, mas nós precisamos caminhar para o término desta reflexão de hoje. Recapitulando, o Evangelho nos desafia a olhar para o futuro com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. Nos chama a sermos trabalhadores na messe, a levar cura e esperança para os que estão feridos, a anunciar que o reino dos céus está próximo. E este chamado é tão urgente hoje quanto foi há mais de 2000 anos. Que possamos então ouvir a voz de Jesus nos ensinando, assim como ensinou os discípulos. E que com o mesmo coração compassivo e com as mãos dispostas, possamos transformar o mundo em um gesto de amor por vez. Afinal, de graça recebemos, de graça devemos dar. Amém? Se o Evangelho de hoje foi muito importante para você, se tocou o seu coração, se foi um direcionamento que você tanto precisa, se despertou algo dentro de você, compartilhe logo abaixo nos comentários. Se não, digite somente o seu primeiro nome, digite amém e anuncie do fundo do seu coração esta poderosíssima frase: o reino dos céus está próximo. Ó Senhor Jesus, hoje, neste Evangelho, nós meditamos sobre o Teu amor compassivo, Teu chamado também para sermos trabalhadores na grande messe do Teu reino. Contemplamos o Teu olhar cheio de compaixão pelas multidões tão cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós também nos sentimos assim, perdidos, sem forças, precisando do Teu cuidado e direção. E obrigado por nos mostrares que o Teu reino é um lugar de cura, de restauração, de esperança. Tu não apenas enxergas nossa dor, mas nos convidas a sermos parte da resposta para as necessidades do mundo. Ajuda-nos a sair então da nossa zona de conforto, a sermos instrumentos de paz e amor para aqueles que precisam. Dá-nos um coração compassivo como o Teu, Senhor, tudo para que possamos enxergar as feridas do outro. Ensina-nos a sermos mensageiros da esperança, levando cura aos doentes, conforto aos que choram, libertação aos que estão presos em suas dores. Que as nossas mãos sejam usadas para abençoar, os nossos pés para caminhar em direção aos necessitados e a nossa voz para proclamar que o reino dos céus está próximo. E de graça recebemos, Senhor, recebemos o Teu amor, e de graça também queremos compartilhá-lo. Que possamos ser fiéis ao Teu chamado, reconhecendo que apesar de nossas limitações, somos escolhidos para servir em Tua messe, hoje e sempre. Então usa-nos, Senhor, para transformar vidas, assim como transformaste a nossa. Amém. E se você também quer transformar muitas vidas, quer ajudar muitas vidas a serem transformadas, entre no grupo no WhatsApp e me ajude. Preciso também da sua ajuda. Lá, muitas pessoas irão precisar de você. Dê um passo além. E se você precisa muito de ajuda, peça ajuda também lá no grupo. Acompanhe o projeto Evolar e acompanhe os próximos passos, que esse projeto será um divisor de águas na sua vida. Tenho certeza disso. Creia também. Amém? Os principais links daquilo que falei para você está logo abaixo, aqui no primeiro comentário fixado. E claro, neste vídeo não se esqueça, deixe o like, se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito,
Compartilhe este evangelho fazendo chegar a mais e mais pessoas. Se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito. E claro, siga o canal Eviva lá no Instagram, todos os dias um conteúdo muito edificante. Se torne também membro se você tiver condições e puder, apoiando e fortalecendo ainda mais esta obra. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.